Direitos sucessórios dos filhos concebidos após a morte. Ué, como é que é possível um filho ser concebido após a morte? Pois bem, a nossa medicina ela está muito evoluída. Isso não é diferente com relação à reprodução. Hoje nós temos a existência da reprodução assistida. E o que é a reprodução assistida? Quando um homem, uma mulher ou um casal homossexual quer ter filhos e não consegue, é possível se dirigir a uma clínica onde será colhido o óvulo da mulher, o espermatozoide do homem, eles serão fertilizados e aquele embrião vai ser congelado para posteriormente ser implantado no útero da mulher. E diante disso, é possível que essa implantação ocorra após a morte do pai. E aí nós nos deparamos com a seguinte questão: como é que fica o direito à herança de um filho que foi concebido 1 ano, 2, 3 após a morte do pai? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a nossa legislação aqui no Brasil reconhece a reprodução assistida, só que, obviamente, coloca regras para isso acontecer de um modo seguro, de um modo ético e de modo que seja possível assegurar o direito dos envolvidos. E para que um filho concebido após a morte de um pai tenha direito à herança, é necessário que reconhecer a filiação. A filiação é a chave para se ter o direito sucessório. E como que se reconhece a filiação nesses casos? Se for utilizado o material genético de uma pessoa falecida para uma reprodução assistida, para que a filiação venha a ser reconhecida, a gente precisa do quê? Do consentimento expresso do pai para a utilização do seu material após o seu óbito. Existindo esse consentimento expresso, com base no Código Civil, a gente vai ter o que chamamos de presunção de filiação, que se dá de acordo com as circunstâncias e evidências. Então, é necessário o consentimento expresso. Esse consentimento expresso pode ser dado através de um documento particular com firma reconhecida em cartório ou até mesmo através de um testamento. Desse modo, gente, se existir uma autorização, um consentimento do pai para a utilização do seu material após o seu óbito, para a concepção de uma nova gestação, a filiação será reconhecida e ao filho concebido após a morte serão assegurados os direitos. E que direitos são esses? Direitos sucessórios, eventual benefício previdenciário e por aí vai. Exatamente os mesmos direitos que um filho concebido naturalmente em vida tem, o filho que foi concebido após a morte por inseminação também terá. Só que, como eu disse anteriormente, é muito importante o quê? O consentimento, a autorização do pai para a utilização do seu material após o óbito. E como é que acontece essa autorização? Quando o casal quer buscar uma clínica de fertilização para conseguir uma gravidez, ele assina uma série de documentação. E dentre esses documentos está a autorização para a utilização do material após o óbito. Então, uma clínica séria, ela vai sentar com as pessoas que querem buscar a reprodução assistida e vai explicar todas as implicações legais e éticas, além, obviamente, de todas as questões de saúde, de riscos que permeiam ali o procedimento. Uma vez esclarecido todos os pontos relacionados à reprodução assistida, as partes terão condições de decidir o que irão autorizar ou não. E dentre essas autorizações está a possibilidade de utilização do material após o óbito. Se as partes concordarem com essa possibilidade, deverão assinar um termo de consentimento de autorização com firma reconhecida em cartório. Essa vontade também pode ser representada por testamento, que é uma escritura pública na qual a parte manifesta o seu desejo, a sua autorização de utilização do seu material
para uma futura gestação após o seu óbito. Então, é muito importante a existência desse consentimento. E é muito importante sempre procurar clínicas sérias, porque as clínicas de reprodução assistida, elas não podem utilizar o material de uma pessoa que faleceu sem ter autorização, sem ter o consentimento. Isso implica em penalidades, tanto éticas como na esfera civil. Então, é muito importante ter conhecimento disso para evitar que, eventualmente, o material lá deixado seja utilizado indevidamente. Dito isso, vamos para o aspecto prático. Joãozinho fez um recolhimento de material com a Mariazinha, o embrião ficou lá congelado na clínica, o Joãozinho faleceu e depois de 2 anos, a Mariazinha, com o consentimento expresso do Joãozinho, fez a transferência do embrião e engravidou. Só que o inventário do Joãozinho já tinha sido aberto. E aí, o que acontece? Acontece que, se esse inventário ainda não foi concluído, é necessário incluir um novo herdeiro e fazer a redistribuição da herança, porque ele tem direito ali à parte dele. E se esse inventário já foi concluído? Aí vai ser necessário reabri-lo e redistribuir a herança de modo a contemplar o novo herdeiro, porque independentemente da situação, aquele herdeiro concebido após a morte do pai tem assegurados todos os direitos sucessórios, independentemente de qualquer coisa, só que obviamente tem que ter o consentimento do pai por expresso. Então, se o inventário já foi concluído, será necessário reabri-lo para que aquele novo herdeiro seja contemplado. Portanto, a herança será o quê? Redistribuída e caberá aos herdeiros repassarem o que eles receberam a mais para o novo herdeiro. E como é feita essa partilha de bens? Exatamente seguindo as mesmas regras que consta na nossa legislação. A partilha igualitária entre os filhos deverá ser observada. Se existir testamento, o testamento ele pode ser mantido, contudo ele vai ter que ser adaptado com a nova realidade, que é a vinda de um novo herdeiro. E aí vem aquele questionamento. A partilha já foi feita, os herdeiros já receberam, já até gastaram tudo, já se desfizeram do patrimônio. E aí? E aí que eles vão ter sim que repassar a parte do novo filho. Independentemente de qualquer coisa, esse novo herdeiro vai poder buscar a justiça para que os herdeiros que receberam as suas respectivas partes do inventário do falecido pai repasse o que lhe cabe. Né? Então, aí pode gerar uma briga bem grande e bem extensa, mas a legislação é muito clara que o novo filho tem direito à herança e os outros herdeiros terão sim que repassar os bens que pertencem de direito a este novo filho. E a gente sabe que muitas vezes os filhos que já receberam herança estão de boa fé, né? Eles não tinham, talvez não tivessem como saber que iriam ter ali um novo irmão. Mas, independentemente disso, a legislação assegura o direito do novo herdeiro de receber a sua parte do patrimônio. Então, não adianta ir lá alegar, eu não sabia que viria novo herdeiro, eu gastei tudo que eu recebi, eu vendi tudo que eu recebi, não tenho mais nada. Vai ter que dar um jeito, né? Seja através de outros bens ou em compensação pecuniária, de repassar a parte que cabe ao novo herdeiro, ao novo irmão. Dentro disso, pessoal, é importante dizer que os nossos tribunais têm julgado casos assim e têm conferido a estes filhos concebidos após a morte por inseminação o direito regular à herança do falecido. Inclusive, em 2018, o nosso Superior Tribunal de Justiça decidiu que filhos concebidos postumamente podem herdar os bens do pai falecido, desde que comprovada o quê? A autorização expressa
do falecido para a utilização do seu material genético após o seu óbito. Resumo da ópera: os filhos concebidos após a morte por inseminação têm direito à herança, têm direito aos benefícios previdenciários em iguais condições dos filhos concebidos naturalmente. Se o inventário já foi concluído, será necessário reabri-lo e redistribuir a herança. Ainda que os outros herdeiros tenham gastado tudo, eles terão sim que repassar a parte do novo herdeiro. E se por acaso o inventário não tiver sido concluído, o novo herdeiro deverá ser incluído no processo para que receba regularmente a sua parte. Certo, pessoal? Vou deixar o link aqui de um vídeo na qual eu falo sobre o direito dos filhos adotivos. Assistam lá.